E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. O cara passou a noite inteira com os amigos todos em 2 barcos, não conseguiu pegar nada. Agora, depois de dizer eu farei e lançarei sobre a tua palavra, quer dizer, ele já não está mais jogando as redes ao mar, ele está jogando a rede sobre a palavra. Não era mais no lugar onde ele tinha jogado a rede e não tinha apanhado nada. Ele estranha e rapidamente decidiu jogar as redes sobre a palavra. A palavra tinha tomado o lugar do mar inteiro. A palavra tinha tomado o lugar do mercado todo. A palavra tinha tomado o lugar da realidade e da conjuntura comercial, que era o que o mar significava para Pedro. No apanhar de peixes, era uma indústria pesqueira, porque ele estava ali para produzir em série, para pescar em série, para vender tudo para Mateus, que era o coletor de impostos, eram inimigos, trabalhavam do lado diferente do processo econômico. Mateus cobrando impostos, e o peixe que Pedro ia pegar, ele ia ter que entregar a Mateus. E Mateus iria pagar a Pedro com charque, porque o peixe fresco iria para Jerusalém, para as aristocracias de Jerusalém e para os ricos da Galileia. O pescador não comia o peixe que pegava, e ninguém que com ele trabalhava, ele tinha que trocar na coletoria, que estava ali do lado, de modo que o coletor via a pescaria, e quando o cara pescava, ele já ia lá, ó, pode trazer para mim e pega lá o teu charque, tantos quilos, fosse como fosse o peso atribuído. Essa era a história que iria vigir entre eles imediatamente. Então, fazendo Pedro isto, apanharam grande quantidade de peixes. Grande, grande, grande. E rompiam-se-lhes as redes que não aguentavam. Era uma fartura súbita para quem tinha pescado a noite inteira sem apanhar nada. De repente, ele não tinha onde botar peixe. Os peixes se suicidaram na rede, correram com avidez, cada peixe chamando outro peixe para dentro da rede de Pedro. É interessante como quando a gente faz as coisas crendo na palavra, com essa esperança na palavra e transformando a palavra no negócio em si, como há uma atratividade que começa a surgir quando a mente se dispõe a deixar o paradigma velho da noite de insucesso e de frustração e trocá-lo pelo novo paradigma, ou pela nova matrix, desse que fala, e enquanto fala, cobre o mundo com os significados da sua palavra, de tal modo que Pedro olha para o mar, de modo que Pedro olha para o mar e agora só vê a esperança da palavra que ele tinha acabado de ouvir. Aí muda tudo quando a nossa matrix mental é transformada, muda tudo. Não podiam mais puxar as redes, tamanha era a quantidade de peixes, as redes que eles tinham acabado de lavar e todo dia consertavam, estavam se rasgando. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, porque ele estava sozinho. Pedro grita, venha, venha, socorro, socorro, socorro. Aí o pessoal vai que vai, remando a toda velocidade.
E chegaram lá e viram o que tinha acontecido e foram ajudá-los, porque era demais, era mais do que eles conseguiam conter. E encheram ambos os barcos. Não tinha mais nem lugar para gente dentro do barco, porque eles encheram o barco de peixes, a tal ponto de que o calado do barco afundou. A água começou a entrar, diz aqui o texto, eles estavam começando a ir a pique, afundando os dois barcos. Não dava. É uma coisa extraordinária o que acontece aqui com eles. Eles estavam a ponto de ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Não esperou nem os amigos se afastarem, ninguém. Os dois barcos afundando. O cara estava em pé em cima de peixe. Estava em pé em cima de pedaços de pau que faziam 2, 3 bancos para 4 pessoas se assentarem. No máximo era ali que ele estava. E Jesus com peixes até o joelho. E Pedro se prostra. Bota a cara no peixe, meu Deus. Porque se os dois barcos estavam indo a pique, é porque o calado do barco não aguentou o peixe, tinha peixe até o nível de flutuabilidade máxima do barco. E Pedro se joga de joelho com a cara na baba do peixe. Só quem entende de pescaria que sabe o significado disso aqui. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim. Vai embora de mim. Por favor, vai embora. Por favor, vai embora. De joelhos, com a cara no peixe, dizendo: por favor, vai embora. Retira-te de mim. Por favor, sai daqui, porque eu sou pecador. Eu não mereço. Ele pensava ainda com as categorias de mérito. Ele olhava para si próprio e dizia: eu não mereço. Minha boca é cheia de palavrão, de maldição, de raiva, de amargura. Eu sou um cara frustrado, zangado. Eu sou um sujeito pusilânime, impetuoso. Às vezes eu pareço flutuar de um polo ao outro com uma rapidez extraordinária. Eu vou dar gargalhada à raiva, conforme a existência me ensinou a reagir. E eu tenho muita gente que não gosta de mim aqui por causa desse meu jeito. Por causa desse meu jeito, eu machuco as pessoas. Então eu não tenho mérito nenhum para ser escolhido para esse milagre, porque o que eu assisti aqui não foi uma pescaria. Eu assisti um milagre, uma extravagância divina, uma extravagância da natureza. Ele não conhecia a piracema, que é da minha terra, no norte, mas foi quase uma piracema que ele experimentou, os peixes se jogando para dentro da rede, para dentro dos barcos, eles indo a pique. Para ele, que conhecia o fenômeno, era um milagre. Era como um médico abrir a barriga de alguém para operar o indivíduo e está tudo curado. Era como um neurocirurgião cortar o crânio, a calota craniana de alguém para fazer uma intervenção microscópica perigosíssima. Chegar lá e colocar os aparatos de visibilização eletrônica e constatar que não há mais necessidade.
que o coágulo se dissolveu, que o fluxo sanguíneo está normalizado inexplicavelmente, e ter que fechar a calota craniana sem ter explicação a dar, exceto que o que estava constatado desapareceu, evaporou. Era um milagre. Era como as bodas em Caná da Galileia, transformar água em vinho. Era como multiplicar pães. Era um milagre. Ele sabia. Ele sabia. Era como sair da fábrica da Mercedes, com todos os lugares onde os carros são fabricados vazios e os robôs parados. E, de repente, ele olhar e ver uma linha inteira de carros sofisticados prontos. Era um milagre. É como o padeiro chegar de manhã cedo na padaria para iniciar o fabrico do pão às 3h30 da manhã, abrir a porta, entrar e chegar lá e está tudo lotado de pão quente, para todos os lados, fresco e saboroso. Era um milagre. Ele sabia o que era um milagre no âmbito das coisas que lhe concerniam. Vendo isto, Simão prostrou-se com a cara nos peixes, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu não mereço. Ele ainda iria aprender a dizer que era preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por enquanto aqui ele ainda é um judeu pobre, sem instrução, que vivia na Galileia, que ia à sinagoga de vez em quando, tinha feito bar mitzvah, sabia as tradições judaicas, ouvia ainda na porta da sinagoga o que o rabino gritava lá dentro, dava para ouvir na casa dele, a distância não era mais do que de uns 40 metros, 50, ele ouvia, sabia. Sabia que ele era pecador também, de acordo com os padrões do rabinato, de acordo com os padrões da sinagoga, da religião, ele era um pecador e ele sabia. De acordo com o ensino da sinagoga, ele era um pecador. E de acordo com a teologia, ele não podia ser visitado por Deus. Ele não merecia. Como para você que está vindo da religião, tem a mesma dificuldade de crer na graça, de crer no exagero da bondade divina para com você, sem barganha, sem mérito, sem coisa alguma a ser trocada. Retira-te de mim, porque eu não mereço, eu sou um pecador. Porque à vista da pesca, que ele entendia de pesca, à vista do que tinha acontecido, à vista do que fizeram, admiração, a perplexidade se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros, todo mundo chocado, não era um pouquinho chocado, não. Era perplexos diante do sublime, do inusitado, do paranormal, do sobrenatural, do inexplicável, do absolutamente chocante e indizível. Assim estava tanto ele quanto estavam seus companheiros, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que vieram a se tornar apóstolos de Jesus a partir desse dia, dessa hora, dessa pesca. Nunca mais foram a lugar nenhum, embora Pedro tenha dito: afasta-te de mim. Quando ele disse afasta-te de mim, ele nunca ficou mais perto de Jesus. Era aquela sensação ambivalente
que eu não te mereço, empurrando e agarrando para cima de ti para sempre. Vai! Vai embora, por favor! Retira-te de mim! Ele sabia que ele não merecia, ao mesmo tempo ele sabia que não ia largar nunca mais. Eu não mereço, mas não largo, eu não mereço, mas não largo, eu não mereço, mas não largo. Eu não mereço, mas não te largo, eu não mereço, mas não te largo. Eu não mereço, mas eu não te largo. Eu não mereço, mas eu não te largo. E assim, Jesus disse a Simão, a Pedro, Pedro, não tenhas medo. Não temas milagres, não temas o inusitado, e não temas achando que a presença da luz sublime no meio de ti vai te destruir porque tu não mereces. Não tenhas medo, é favor imerecido, é sem barganhos. É escolha minha, fui eu que te escolhi, não foste tu que me escolhestes a mim. Fui eu que te designei, te escolhi livremente para que tu te tornes um pescador de homens. Pedro, sem medo nenhum. Pedro, sem medo nenhum, jamais daqui para frente. Sou eu, contigo, de graça, porque doravante, daqui para frente, tu não vais mais pescar as tilápias do mar da Galileia. Daqui para frente, eu estou mudando o destino da tua vida. Eu entrei nesse barco para mudar o destino da tua vida. Tu ainda vais andar de barco, tu ainda vais pescar a pesca do ócio, a pesca do lazer. Tu ainda vais, mas nunca mais a tua vida, o teu cotidiano vai ser nesse barco. Eu estou te transformando. O teu negócio agora vai ser gente. Tu vais pescar homens e mulheres na terra inteira. Gente que não sabe de mim. Gente que estava tão sem sentido na vida como os peixes que nadavam de um lado para o outro nesse mar. Agora tu vais puxá-los e trazê-los para o significado da vida. É isso que vai acontecer contigo. A tua vida está sendo alterada definitivamente. Então eles, arrastando os barcos para a praia, deixaram tudo, os barcos. E o texto de Mateus 4, de Marcos 1, nos diz que deixando as redes, os barcos e o seu pai, e a indústria pesqueira e todo mundo, eles seguiram a Jesus e foram adiante. No texto de Mateus, logo a seguir, eles encontram Levi, Mateus, o publicano, que já não faz mais a troca de peixe fresco por charque. Ao contrário, Jesus olha para ele e diz: tu também, vem comigo. E Mateus estava ali, tinha acabado de ver aquilo, tinha ouvido outras coisas sobre Jesus. Uma coisa extraordinária tomou conta dele, ele não sabia nem explicar. Foi uma compulsão irracional, ele largou tudo. Ele era o homem mais rico dentre os publicanos de toda a região de Israel, na Galileia, largou tudo e seguiu a Jesus. E acabou a história perversa de trocar peixe fresco por charque na vida de Mateus, também chamado de Levi, como na vida de Pedro. Nunca mais nada foi igual.
Nunca mais nada foi o mesmo. Mas o sentimento é esse: retira-te de mim, porque eu sou pecador. É isso que acontece no coração do indivíduo que realmente encontra com Jesus. Realmente. Realmente. Tem gente que vê a pesca e diz: eu quero ficar do lado de Jesus porque ele traz prosperidade. Aí vai seguir um coach da prosperidade que vai ensinar você a ficar rico, a como atrair peixes no mar da Galileia. E tem gente que ensina até a fazer isso em nome de Jesus. Se você quiser crer no método de atrair peixes. E aí é tudo artificial. É tudo artificial. É pesca digital. E o peixe que vem também não tem cheiro de peixe, não tem cara de peixe, não tem nada. É só miragem com tendência a acabar no máximo em algum tempo. Tem gente que vem porque fica impressionado. Gostaria de ter a sensação de ir a pique, de não saber onde botar tanto dinheiro, de não saber onde enfiar tanta grana. Aí diz: eu quero Jesus também. Tem gente que vai porque o colega disse: olha, eu ganhei uma grana, vem aqui que tem para você também. Aí o cara vai. No culto da prosperidade a gente vai. Onde é que é para a gente ir? Eu quero Jesus por causa dos peixes. Eu quero Jesus por causa do dinheiro. Eu quero Jesus por causa da prosperidade. É uma coisa tão fácil de acontecer que é quase impossível essa reação de Pedro, que ao invés de dizer: oba, vou ficar amigo desse cara, vou convidá-lo, vou parar de pescar, vou convidá-lo para uma vez por semana usar meu barco para pregar para esse povo que fica na praia, e depois disso vou dizer: vamos dar uma saidinha para pescar, porque a gente não leva nem meia hora e os peixes pulam para dentro das redes ou do barco. Oba! Vou dar uma força para ele, vou me tornar um obreiro desse trabalho, porque eu vou prosperar ao final. É isso que é natural as pessoas fazerem, a maioria faz assim, você faz assim. Muita gente fez assim, seu pai, sua mãe fez assim. Oba! Onde Jesus está, pode haver prosperidade, logo irei. Ele multiplica pães, ele isso, ele aquilo. Olha ele, olha ele, olha ele faz. Mas Pedro nem por um segundo pensou como você pensa. Nem por um segundo ele disse: esse é o meu coach que vai me fazer prosperar. Eu vou tirar onda sobre Mateus, eu vou pescar mais peixe fresco do que ele tem charque para trocar comigo. Essa será a bênção do Senhor na minha vida. Os meus inimigos serão humilhados quando eles virem a prosperidade que Jesus me deu. Conta isso para mim, se não é assim que você é. O difícil é encontrar um cara como Pedro, que não percebe mais nem peixe. Ele entendeu que o negócio ali não era a prosperidade da piscosidade miraculosa que ele tinha estabelecido, não. Não eram os barcos estarem indo a pique de tanto peixe que pegaram como nunca antes, jamais, não podiam nem imaginar, não. O milagre era quem estava no barco, era quem tinha falado, era o que ele tinha ouvido. Era a naturalidade desse amor. Foi isso que ele percebeu, ele não viu o peixe.
Ele só se jogou com cara nos peixes. Você sabe o que é pular de cara numa montanha de peixes melados? Foi o que Pedro fez. E aí ele disse: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele ainda não tinha entendido que era porque ele era um pecador que ele estava sendo alcançado pela graça que a favor e merecia. Ele não tinha entendido, mas ele tinha entendido que quem estava ali era santo. Estava ali por um desígnio incompreensível, a ponto de Pedro dizer: fica livre para se retirar, porque eu não mereço a tua presença. Retira-te de mim. De fato, é imperativo o que ele diz: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus entendeu o que ele estava dizendo, é claro. O que ele estava dizendo é: pelo amor de Deus, nunca mais me deixa, apesar de eu ser um pecador. Pelo amor de Deus, nunca mais me deixa, apesar de eu ser um pecador. E Jesus disse: Pedro, não tenhas medo da minha presença. Não tenhas medo da minha graça. Não tenhas medo da incompreensibilidade do meu favor, da minha misericórdia. Não te assustes com a minha bondade. Tu vais ver a minha bondade na terra dos viventes milhares de vezes. E tu vais me adorar. E tu vais me compreender, tu vais me discernir. Vai chegar um dia que tu vais saber pela fé, com certeza, quem eu sou. Hoje eu sou apenas um mestre com poderes. Vai chegar o dia em que tu vais esquecer o mestre e os poderes. Tu vais conhecer o Senhor. E tu vais saber quem é esse que está diante de ti, mas não temas. Nunca mais tenhas medo de mim e nem do que eu faço na tua vida. Apesar de ti, e é verdade que tu não tens mérito, e é mais verdade ainda que não tem nada a ver com mérito. É tudo favor imerecido, é tudo graça, Pedro. Aí então ele larga tudo e diz: para onde é que é? Por onde é que a gente vai? Me mostra o caminho que eu vou. Não olha mais nem para trás, não se despede de coisa alguma. Ele apenas diz: me diz o caminho, que é por aí que eu vou. É atrás de ti que eu estou seguindo. Jesus, é atrás de ti que estou indo e que estamos indo. E eu te peço que hoje e agora muitos tomem a mesma decisão e não olhem nunca mais para trás e não achem que precisam de ajuda adicional de nenhum outro mestre que não sejas tu. Tu disseste que tu és o único mestre, tu és o único guru, tu és o único coach da vida. Por favor, não deixa que nós troquemos a pesca miraculosa pelas pescas ardilosas, pelas pescas inventadas que alimentam um tempo, 2 tempos e metade de um tempo e depois desaparecem e deixam a grande maioria com fome e frustrados. Que o teu Espírito faça a tua palavra ser ouvida onde ela precisa e ser compreendida onde ela deve ser. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que eu digo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.